Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu quero comentar sobre arquepadia. O que é isso? Eu já havia comentado num vídeo em que eu apresento as obsessões complexas, mas agora nós vamos então comentar de maneira um pouco mais detalhada sobre isso e que faz parte daqueles que vão lidar com a apometria saber reconhecer esse tipo de situação. Bom, arquipadia significa magia do passado. E que significa o seguinte: a pessoa em encarnações pretéritas, ela pode ter sido alvo de algum tipo de magia, ou magias em que foram direcionadas a essa pessoa, ou mesmo algum processo iniciático que a pessoa possa ter passado em uma das existências, certo? E que encontra ressonância na existência atual. Isso é muito comum acontecer. Vou dar um exemplo em que se comenta sobre as pirâmides do egípcio. Houve um grupo de pesquisadores em que adentraram uma das câmaras dentro das pirâmides. E ao adentrarem nessas câmaras, eles meio que quebraram um tipo de campo de força que havia lá. Um a um desses cientistas começaram a apresentar enfermidades e vieram a desencarnar. Então vocês vejam que dentro daquela câmara, dentro de uma pirâmide, que estava há séculos fechada, havia um campo de força, certo? A partir do momento em que foi quebrada essa barreira do campo de força, então aquilo liberou um tipo de energia mórbida, que atingiu os cientistas, certo? Esse tipo de situação nós podemos chamar de arquipadia também, correto? Outra situação, por exemplo, né, a pessoa sofreu algum tipo de feitiço no passado, veio a desencarnar, passou tempos na erraticidade e retornou à atual existência. Ao retornarmos à atual existência, claro que nós não vamos ter essas lembranças do passado. Primeiramente, o nosso cérebro físico, ele vai estar pronto para receber novas impressões. Entretanto, em determinada época da vida, a pessoa ela começa a apresentar certos tipos de fobias, certos tipos de transtornos que não sabe explicar da ontem, começa a apresentar certas lembranças que ela não começa a conhecer e aquilo começa a perturbá-la. Em alguns casos, a perturbação chega a tal ponto que ela começa a ficar tolhida, ela não consegue mais ter ação nenhuma. E nesse caso, procura-se psiquiatras, tratamentos alternativos e nada de se melhorar. E quando chega, por exemplo, num grupo de apometria e que se é identificado isso, faz o quê? Uma análise espiritual, faz um diagnóstico e dentro desse diagnóstico se identifica muitas vezes aquele elemento magístico lá de encarnações pretéritas ainda rodeando a pessoa e muitas vezes junto ao próprio perispírito. Por questão de afinidade e atração vibratória, aquela pessoa, por ser o mesmo espírito em outro corpo, conseguiu novamente atrair aquela magia. São certos acontecimentos que às vezes ela pode ter passado na atual existência que desencadeou aquela atração vibratória e aquilo ficou rodando e muitas vezes fica grudado. E esse tipo de situação não se resolve com simples passe. Eu estou deixando bem claro, não se resolve com simples passe e muito menos somente ir no tratamento de desobsessão para manifestar o obsessor, que às vezes nem tem obsessor nessa situação. Está lá a magia, certo? E nesse caso, se identificando, desdobra-se a pessoa em espírito e a equipe espiritual médica da espiritualidade, junto com alguns médios desdobrados, usando ectoplasma, vão conseguir remover
esse elemento magístico, fazer a desintegração, desintegra, certo? Não se destrói. Vamos pensar o seguinte: energia não se destrói. Energia podemos desintegrá-la, que é uma grande diferença nisso. Então, esse é o tipo caso de arquepadia. Processos iniciáticos também pode desencadear também uma arquepadia. E depende do tipo de situação que a pessoa viveu no passado, que ela precisou passar por esse processo iniciático, e certos elementos que foram utilizados em sua iniciação também pode desencadear um processo que a gente chama de obsessivo. Nesse caso, a pessoa ela começa a desenvolver certas fobias também, ou certas lembranças, que só com tratamento mais profundo que consegue se amenizar e muitas vezes solucionar o caso. Tá bom? Então, nesse caso, o que eu estou detalhando agora, no exato momento, é a arquepadia. Eu espero que tenha ficado claro sobre esse tipo de situação e que faça necessário a todos aqueles, eu não digo só os que estão aprendendo apometria, mas todos os meios espíritas, espiritualistas, que lidam com mediunidade, com a espiritualidade, precisam ter esse tipo de noção e conhecimento. Como diz um dos mentores que ditou, para o Robson Pinheiro, as trevas se atualizaram. Então, faz-se necessário que todo mundo que lida com a mediunidade, junto à espiritualidade, também se atualize. Isso significa o quê? Abrir a mente, abrir o coração das amarras que muitas vezes nos prende a determinados costumes. São válidos, sim. Um passe, uma descrição são válidas também. Da mesma forma, um passe na Umbanda, um embó, um candomblé, tudo é válido. Mas a partir do momento em que a gente tem consciência sobre esses tipos de casos, nós podemos então encontrar ferramentas melhores para poder ajudar. Porque é exatamente o nosso papel neste mundo em que encarnamos com a mediunidade, temos ajudar a melhorar a situação daqueles que estão ao nosso redor. Tá bom?